Uma pergunta para você. Como você vê, tá, o tipo de ideia do Milei, tendo como base a experiência que a gente teve no Brasil, você acha que vai ser um governo caótico ou ele vai botar, vamos dizer, ele vai acalmar aquele discurso e vai tentar fazer algo calmo, só que também entendendo uma certa premissa. Para fazer a Argentina ficar ok, não é nem melhorar muito, é simplesmente ficar ok, coisas radicais precisam ser feitas. Né? Em certa medida, só para você deixar normal aquele corpo doente, é uma operação radical que precisa ser feita. Como que você vê isso aí? Eu acho que, na verdade, a gente tem dois aspectos, né, do que precisa ser feito na Argentina. É claro que o remédio para a doença que a Argentina vive é um remédio muito duro, muito pesado, né, com inclusive uma série de efeitos colaterais, sobretudo efeitos colaterais políticos e eleitorais, porque você precisa tomar medidas muito impopulares no primeiro momento, que só terão resultado no futuro. Eu acho que esse tipo de disposição o Milei tem que manter, mas não em coisas que ele vinha defendendo ali, que eleitoralmente são interessantes, mas eu acho que na prática não vão resolver o problema, como a dolarização da economia, ele não vai conseguir fazer isso, e se ficar insistindo só nisso vai perder tempo. Mas eu acho que o que ele precisa mudar, na verdade, e amenizar o seu comportamento é em relação ao processo político, né? Ele precisa de apoio para implementar essas medidas duras. E não dá para ele simplesmente ficar sentado dizendo: olha, eu tinha um grande plano aqui revolucionário, mas o Congresso não me deixou fazer. A Suprema Corte não me deixou fazer. Ele tem que sair disso. E ele só sai disso com habilidade. Eu não sei se ele tem essa habilidade. Isso a gente vai descobrir agora, né? Quem é o verdadeiro Milei e aonde que estão as grandes competências que ele tem para apresentar em favor do povo argentino. E a gente não tem resposta para isso ainda. Eu fico olhando assim o discurso dele, o estilão, né? Agora vai ter uma espécie de lua de mel, que daqui até ele assumir é realmente um período que não tem muito o que ele fazer, eu acho que vai ficar aquela lua de mel, e aí já vão ser aquelas declarações que o presidente pós-eleito dá, que vão explodir. Né? Aí ele vai agora falar uma bobeira aqui, outra ali, a galera vai se derreter toda. Só que aí começa o mandato, né? E é isso que você falou. Como é que ele vai tocar em termos políticos? Eu estava vendo a composição da Câmara. Na Câmara, se somar o partido dele com o do Macri, ok, eles conseguem uma leve maioria ali, isso contando que o partido do Macri vai inteiro, mas aparentemente no início acho que vai. O problema é o Senado. No Senado, a composição é muito para a esquerda, e ele vai ser obrigado a fazer umas concessões grandes. E se ele vier com doideiras, ele perder parte da aliança que ele tem com essa Bullrich, que no fundo é com o Macri, porque esses caras, eles pensam assim, e eu acho que eles pensam com razão, em termos de sobrevivência. O Milei, em condições normais, ele derruba eles. É como se eles fossem o PSDB e o Milei fosse o Bolsonaro. Então eles sabem que assim, a existência deles está condicionada também a ter um propósito. Então se o Milei começa a radicalizar e começar a puxar eles para isso, é capaz deles fazerem uma escolha. É mais fácil eu ir para oposição do que eu ser engolido por ele. E a outra coisa é o Milei puxar um determinado radicalismo que eles não vão querer assumir para si, e aí vão entregar derrotas, e aí o Milei vai ter um governo meio duro. Então, no fundo, eu estava vendo a composição da Câmara, o Milei na Câmara depende muito dele. Ele depende do partido Macri para tudo. Ele é como se fosse o fiel da balança para qualquer coisa. Mas ele depende também dele conseguir ficar numa posição em que as medidas dele funcionem e que a opinião pública não deixe o partido do Macri escorregar. Porque, no fundo, se a opinião pública comprar o que ele fizer, o que ele fizer for efetivo, realmente o outro lado, a turma dele, a turma do Macri e tal, fica muito constrangida. Se não rolar isso, aí eu acho que ele vai passar por um derretimento meio rápido, até meio perigoso. Do tipo, derrete em 1 ano e meio, toma um impeachment, uma coisa meio Jânio. Porque ele é uma Isso que figura eu falo. que esperar. É o varre vassourinha, né? Porque assim, pode ser que ele fique no meme no começo. A gente não tem a menor ideia desse cara. Por exemplo, o Bolsonaro, a gente tinha alguma ideia do fato dele ter sido deputado. Em que ele realmente fala, assim, esse cara fala um monte de coisa, mas quando você olha o histórico dele, ele não é um loucão, ele não vai, sabe, pelo menos no começo, ele não vai fazer o que ele tá falando. O Milei não. O Milei de fato é um outsider.
Ele é um Uhum. outsider mesmo. Ele é um cara que trabalhava no SBC e tal. Agora ele ganhou eleição falando lá, é lá caralho, não sei o quê, metendo uns palavrões. Sei lá, Beraldo. Assim, teu feeling. E aí eu já indo para a segunda parte pra gente falar. Brasil, como isso repercute aqui? Bom, como você disse, né? A gente não sabe exatamente quem ele é do ponto de vista prático, mas o cenário político que se desenha ali é um cenário constituído por pessoas que, pelo menos, estão vendo experiências em outros lugares e que a gente supõe que vão usar o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu em outros lugares, para tomar medidas, para tomar posições que não acabem numa tragédia. Eu acho que o grande risco que existe. Eu não acho que existe o risco assim do Milei ser um burrão, uma pessoa que vai ser completamente inábil, vai tomar decisões achando que está acertando e só está fazendo bobagem. Eu acho que não. Acho que o grande risco é ele ser um covarde. Então ele ganhou, agora ele não sabe o que fazer com isso. E acho que esse é o grande problema, porque ele vai ficar atônito, vai vir um monte de gente ali tentando pegar um pedaço do poder, e aquilo vai virar uma confusão, como você disse, derrete rápido. E aí ele vai acabar sendo ejetado pelo sistema. Agora, o Macri também, nessa posição com a Burrit e tal, eles sabem que não dá para ser o PSDB. Né? Eles sabem que o PSDB morre no final. Então, eles precisam enxergar este exemplo como a consolidação de o que o público quer comprar do ponto de vista eleitoral. Eles não querem comprar o mais inteligente, eles não querem comprar o mais sensato, eles não querem comprar o discurso razoável, factível. O público está comprando a loucura maior. Né? E a gente está vendo isso no Brasil, já fazendo a ponte aqui com o Brasil. Se você olhar o cenário, na esquerda, quem é o sucessor do Lula hoje do ponto de vista eleitoral? Não é o Ciro Gomes, que gosta ou não, ele tem um projeto para o Brasil. É o Boulos, né? Que é o cara que invade as casas, que põe fogo em pneu nas ruas. É o cara que faz as maiores loucuras e, com isso, sacia a vontade de vencer de uma esquerda ignorante e da direita também. Né? Você olhar a eleição que aconteceu no Brasil em 2018, onde você tinha, sei lá, Henrique Meirelles, você tinha o próprio Alckmin na época, ainda com um discurso né, de PSDB e tal, né? Pô, era o Bolsonaro, era o cara que ia matar, dar tiro na cabeça do bandido. Né? As pessoas elas estão de tal forma de saco cheio que elas querem pegar, optar por essa pessoa que vai trazer uma grande solução, uma solução radical para os seus problemas. Há um comportamento, de uma certa forma, de ódio com o establishment, ódio com o outro lado. E isso eleva esse tipo de pessoas com esse tipo de comportamento. No caso hoje que a gente tem o Lula aqui no Brasil, eu acho que o dano diplomático vai acabar vindo do Brasil, primeiro do que do próprio Milei. Eu acho que o Lula é que vai ficar de birra. O Lula, agora que o Massa ligou, talvez, enfim, haja até uma estratégia ali entre eles para trazer algum tipo olha, precisa fazer uma relação boa aí, porque senão nós vamos perder aqui um pouco que a gente tem. Enfim, haja um estímulo do próprio Massa e da turma ali da Cristina Kirchner para que Lula não crie uma inimizade com o Milei. Mas será uma convivência constrangedora, claramente. Né? São perfis antagônicos, são pessoas que já se manifestaram uma contra a outra. Lula interferiu na eleição argentina, teve aquele empréstimo de R$ 1 bilhão do Banco de Fomento do Mercosul, que o dinheiro foi para a FMI liberar mais dinheiro para a Argentina. A gente tem ali a própria Dilma articulando com o Banco dos BRICS, a China, etc. Enfim, tudo que o Brasil pôde fazer, mandar marqueteiro, etc., o governo brasileiro fez. Isso é muito feio. Né? Se tiver testosterona por parte do Milei, se tiver tesão por parte do Milei,
a relação vai ser muito ruim. Né? O Brasil também não pode abrir mão do mercado argentino. Então, pode ser que não haja uma relação institucional, mas que economicamente o comércio continue fluindo. Né? Provavelmente é o que acontecerá. Foi o que houve no governo Bolsonaro. Ele não tinha relação com o Alberto Fernandes, mas, enfim, as empresas estavam tocando as suas vidas ali à medida do possível. Entendeu? Então, essa relação com o Brasil, eu acho que vai depender do comportamento dos dois, mas acredito, diante desse comportamento do Massa, que haverá uma tratativa ali para o Lula amenizar o discurso.